Pessoal, conforme eu havia prometido para vocês, eu vou gravar a videoaula para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou relembrar hoje alguns conceitos com vocês que a gente já viu, tá? Mas eu vou relembrar porque são importantes. Então, esse slide ele não está completo conforme vocês receberam. Quem não tem o slide, tá aqui o QR Code completinho, vocês vão ter ele completinho, tá? Aqui a gente só vai relembrar alguns conceitos que a gente já viu, porque são importantes. E aí eu vou falar da digestão, absorção e metabolismo dos carboidratos, tudo bem? Então, vamos começar. Bom, os carboidratos, a gente classifica eles conforme o tamanho da molécula. Então, a gente tem os monossacarídeos, que são as menores unidades que essas substâncias elas podem chegar, tá? Então, se eu quebrar o meu carboidrato, a menor unidade que eu vou ter vai ser os monossacarídeos. Então, eu tenho aqui, ó, a glicose como principal representante, tá? A frutose, que eu encontro também nas frutas, tá? E também encontro no mel, tá, gente? A galactose, que eu encontro no leite. Então, quando eu quebro as unidades maiores, então imagina assim, ó, eu tenho uma unidade, ou uma glicose, ou uma frutose, ou uma galactose. Vou só apagar e mudar de cor para ficar bem mais didático. Então, eu tenho aqui, ó, uma molécula, isso é um monossacarídeo, ok? Aí, elas são ligadas. O nome dessas ligações em que elas se ligam se chama ligação glicosídica, tá? E é aqui que a enzima vai quebrar. Daqui a pouco eu explico com mais detalhes isso para vocês. Então, eu tenho muitos ligados, tá? Eu tenho muitos ligados. Se eu quebrar tudo isso aqui, a menor unidade que eu vou chegar é o monossacarídeo. É a menor unidade, que são esses daqui que eu falei para vocês. Ok? Bom, deixa eu apagar aqui, porque vai ficando, senão fica muita informação, é mais fácil para vocês depois. Ok? Beleza. Bom, aí eu vou... Quais são os próximos, ok? Os próximos, então, quando começa a unir, a gente vai ter mais ligados e a gente chama, se eu tiver duas moléculas apenas ligadas, apenas duas, eu chamo isso de disacarídeo, tá? Então, eu vou chamar isso de disacarídeo. E se eu tiver, aí quais são eles, os representantes, né? A gente tem a sacarose, a gente tem a maltose, opa, eu troquei a cor que mesmo foi, peraí, deixa eu trocar a cor para ficar didático. E a gente tem a lactose. Lembrando, são sempre duas moléculas ligadas. No próximo slide eu explico melhor para vocês. E quando eu tiver muitas moléculas ligadas? Quando eu tiver muitas moléculas ligadas, aí o que eu tenho são os polissacarídeos, acima de 20, né? O pessoal pode me perguntar, eu expliquei na aula passada, mas eu vou reforçar isso aqui, tá? Professora, duas moléculas são disacarídeos. E se eu tiver 3 moléculas? Eu posso chamar de trissacarídeos, mas a gente não fica denominando tri, tetra, tetra, hexa e assim por diante, tá bom? Penta, essa e assim por diante. Mas a gente chama, a partir de duas moléculas, a gente começa a chamar de oligosacarídeos. Óligo significa muitos. Mas eu só chamo de oligosacarídeos até 20, só até 20 monossacarídeos ligados. Passar de 20 já chama de polissacarídeos, tá? Quem são eles? Então, o amido, que é a reserva vegetal das plantas, tá? A celulose, que é uma reserva estrutural das plantas, e o glicogênio, que é uma reserva no tecido animal. Bom, então aqui, lembrando, reforçando os disacarídeos, porque são importantes, esses são muito importantes, a gente vai ver até as enzimas que quebram eles. Então, os disacarídeos são a sacarose. A sacarose é uma molécula de glicose mais frutose ligada. Ligada de que forma? Por ligação glicosídica. Então, elas se unem
e forma uma molécula. Eu encontro principalmente na cana-de-açúcar e na beterraba. Também é o açúcar de cozinha que a gente consome, gente. Se vocês falarem, nossa, consumi muita sacarose, eu entendo que vocês consumiram muito açúcar de cozinha, né? É o açúcar na forma que vocês usam para adoçar as coisas. A gente também pode chamar ele de sacarose. Bom, a sacarose, por que essa informação da ligação glicosídica é importante? Porque é aqui que a enzima vai quebrar e separar essas moléculas, tá? Então, quando a enzima quebra, eu tenho a separação dessas moléculas. No caso da sacarose, eu vou ter a separação, eu vou ter glicose mais frutose, ok? Bom, a maltose, ela é composta, tá? A maltose aqui, ela é composta de 2 moléculas de glicose, tá? Mesmo esquema. Então, aqui, a hora que quebrar, eu vou ter 2 moléculas de glicose separada. E a lactose é 2 moléculas. Uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Se quebrar, eu também vou ter as 2 separadas, ok? Bom, aqui para ficar mais simples, então, mais didático para vocês, glicose mais frutose, eu vou ter sacarose. Onde eu encontro a sacarose? Na cana-de-açúcar, na beterraba, eu também encontro no açúcar de cozinha, enfim, tem muitos, no mel também eu encontro, tá? Eu vou encontrar em muitos outros, mas as principais fontes são essas, tá? Eu vou ter a lactose, que é a glicose mais galactose, certo? Então, eu tenho aqui a lactose, onde eu encontro no leite. É no leite que eu vou encontrar. Não vou encontrar lactose nem outro. Uma informação para vocês não esquecerem, gente. Lactose é o açúcar do leite. Ele não é a proteína e nem a gordura do leite. Já me perguntaram, a lactose é a proteína do leite. Não é, ele é o açúcar, tá? E aí a gente tem a maltose, que é a união de 2 moléculas de glicose. Glicose mais glicose. A maltose, aonde eu encontro a maltose? Nos cereais, tá? Nos cereais que eu encontro a maltose. Cereais principalmente germinados. Por exemplo, a cevada, o malte, né, que a gente faz a cerveja, o malte nada mais é do que a cevada germinada. Então, é uma forma da gente encontrar a maltose. Bom, e quando eu tenho muitas moléculas ligadas? E quando eu tenho mais de 20 moléculas ligadas entre si por ligações glicosídicas? Então, aqui embaixo, esqueminha, eu tenho aqui uma ligação glicosídica, eu tenho aqui uma ligação glicosídica, aqui mais uma ligação glicosídica. Então, é um monte de monossacarídeos. Vou fazer assim para vocês entenderem que continua, tá? Um monte, mais de 20 ligada. Então, quem são eles? Tá? O amido, opa, troquei a cor, mas não foi. Peraí que eu vou acertar a cor aqui para vocês. O amido ele é reserva vegetal, tá? Lembrando aí, é reserva vegetal, então as plantas, elas, através da fotossíntese, produzem, e ele está disponível para a gente nutricionalmente, tá? A gente tem também nas plantas a celulose, só que a celulose, ela é uma reserva estrutural, é o que dá estrutura para as plantas. Então, lembra que eu falei do milho, né? Que o milho tem aquela capinha. Vocês vão lembrar quem estava na aula que eu falei do milho. Não vou falar aqui no vídeo o exemplo que eu dei, tá bom? Vocês sabem o exemplo que eu dei. Bom, e a gente tem o glicogênio. O glicogênio é uma reserva animal. O que significa isso? O nosso corpo, como proteção, ele reserva. Porque se ele não tiver essa reserva de glicose, ele reserva glicose, ele armazena. Se ele não tiver no fígado e nos músculos, a gente, quando faltar a glicose, a gente desmaiaria ou a gente poderia até morrer, tá? Por quê? Porque ele precisa da glicose. Lembra que só o nosso cérebro precisa de 130 gramas de glicose por dia. Então, a gente tem uma reserva animal. Bom, qual é a função do carboidrato? Prioritariamente, fornecer energia. Então, eles são alimentos energéticos. Cada grama de carboidrato fornece 4 calorias. Isso vocês têm que saber na ponta da língua, tá, gente? Então, a fonte primária que a gente tem no nosso organismo de energia é a glicose, tá? Então, é muito importante essa informação.
As nossas necessidades diárias, né? Em média, 6 a 7 gramas por quilo de peso teórico, ou 45 a 60% do valor energético diário, ou VED. O que significa isso? Se você tiver que ingerir 2.000 calorias, você tem que ingerir 45 a 60% de carboidratos, na forma de carboidratos. Em calorias, isso daria, vamos pegar 60% como exemplo, seria 1.200 calorias, tá? Isso que seria se eu fosse colocar 60% de carboidratos. 45 é só fazer o cálculo aqui. Quando a gente não consome carboidrato, né? Dietas aí que restringem o carboidrato, tira totalmente o carboidrato. O que acontece, né? O que pode acontecer? A pessoa geralmente tem sintomas de fraqueza, tremores, mal-estar, tontura, pode levar até o desmaio, porque o carboidrato realmente é uma fonte importante de energia para o nosso organismo. Então, quais são as melhores fontes? As melhores fontes são o mel, feculentos. O que são feculentos? Aquelas raízes ricas em amido. Então, lembra que eu expliquei para vocês que os carboidratos, que as raízes ricas em amido são a mandioca, a batata doce, o cará, o inhame, todas essas que são ricas em amidos, que a gente pode extrair amido, elas são chamadas de feculentos. Os cereais, tudo que dá em espiga, tá? Então, milho, trigo, cevada, aveia, arroz, tá? São cereais. E tudo que é feito com eles também. Então, pães, massas em gerais também, tudo bem? A cana-de-açúcar, fonte primária e principalmente de sacarose, e os derivados, né? Que é o próprio açúcar de mesa e outras coisas que a gente faz, tudo bem? Mas a gente não tem só carboidratos nesses alimentos, né? Eles não são prioritariamente a fonte de carboidratos. Uma outra informação importante, eles não têm só carboidrato, gente. Então, não pense que se eu consumir cereal, eu estou consumindo só carboidrato. Esse é um engano muito comum entre as pessoas. Eu já vi várias pessoas falar, eu não vou comer arroz porque só tem carboidrato. Não, ele também tem aminoácidos, também tem um pouquinho de lipídio, também tem vitaminas, tem sais minerais, ele tem outras substâncias, mas a substância predominante, o que ele mais tem, são carboidratos. Então, isso também é importante vocês entenderem. Tá? Então, eu também encontro em hortaliças e frutas em menor quantidade. Nos slides que vocês têm disponível, que não é esse, que aqui está uma aula mais resumida, vocês têm todos os vegetais e as porcentagens de fontes que eu deixei disponível para vocês. Tá? Bom, aí a gente vai retomar a digestão. Eu sei que a gente já falou, mas aqui a gente vai ver só com um pouquinho mais de detalhes, tá? Então, vocês não estão participando, senão eu já ia perguntar para vocês onde começa. A gente já sabe que começa na boca, vocês já estão careca de saber. Pela amilase salivar, também chamada de pitialina, os dois nomes estão corretos. Então, aqui ela começa já a quebrar as moléculas de amido. Tá? Então, eu posso até quebrar em unidades de maltose. Tem outras unidades que ela quebra, mas ela também quebra em maltose, tá? Ela pode, que depois essa digestão vai ser completada aqui no duodeno, tá? Nessa parte inicial do duodeno aqui. Ok, pessoal? Então, na boca, a gente tem a quebra dessa substância. E no estômago? Lembra, no estômago eu não tenho nenhuma enzima, mas eu tenho suco gástrico apenas que vai ajudar a acessar com mais facilidade aí, ficar em partículas menores o alimento, para depois chegar aqui no duodeno, eu ter as enzimas pancreáticas, as enzimas que são produzidas no pâncreas, que vão fazer a digestão desses carboidratos, que são as amilases, a lactase, a maltase e a sacarase. No próximo slide eu vou explicar com mais detalhes isso para vocês. Então, a unidade maior que a gente tem, lembra? Quando eu tenho um monte ligado, eu tenho os polissacarídeos. Quem vai agir nos polissacarídeos? A amilase. Aonde que a amilase ela vai agir? Aqui, gente, ó, na ligação glicosídica. Então, ela pode quebrar de um em um e ela também pode quebrar em unidades menores, como os disacarídeos. E aí, se quebrar em disacarídeos, ó, eu vou ter essa molécula aqui e aí eu vou ter as enzimas específicas para o tipo específico de
disacarídeo. Então, lembra que lá na minha boca eu posso quebrar em maltose? Então, se eu tenho a maltose aqui, quem vai agir na maltose? A maltase. O que a maltase vai fazer? Ela vai vir aqui, ela vai quebrar, ó, quebrar essa molécula, e aí ela vai separar em uma molécula de glicose e outra molécula de glicose. 2 moléculas de glicose. Se for sacarose, a minha molécula aqui, tá? Se essa molécula aqui for uma sacarose, se for uma sacarose, ela vai vir aqui, tá? Vai quebrar essa molécula. Quem vai agir aqui é a sacarase, que vai agir, e aí ela vai quebrar essa molécula. Opa, não quer pegar aqui? Pronto. Ela vai pegar essa molécula, quebrar em uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Então, aqui eu tenho uma glicose mais uma frutose em que a enzima sacarase vai agir. E se eu tiver uma molécula de lactose, tá? Se eu tiver uma molécula de lactose, quem vai agir é a enzima lactase. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar aqui essa molécula, vai separar a ligação glicosídica e eu vou ter uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então, só para reconstituir. Opa, só para reconstituir aqui. Opa. Apagar aqui, senão fica uma informação desencontrada. Então, só para reconstituir. Eu começo, se for uma unidade grande, ela vai estar em uma unidade de amido ou glicogênio. Aí, a minha enzima amilase vai agir e quebrar em unidades menores. E essas unidades menores vão ser quebradas de acordo com as enzimas que vão agir em cada uma delas e vão quebrar em unidades menores, que são os monossacarídeos. Então, polissacarídeos vão ser quebrados pela amilase em disacarídeos, que vão chegar a monossacarídeos. Então, aqui também um exemplo bem mais fácil de entender. A gente tem aqui a lactase, de cores diferentes, olha que bonitinho, né? Então, a gente tem a galactose em azul e a glicose em roxinho. Aí, a lactase vai agir e vai quebrar em 2 moléculas separadamente, tá? Então, eu expliquei isso na aula, mas eu vou reforçar isso porque isso é uma informação importante. Eu já vi pessoas falarem, professora, é verdade que se eu tomar o leite sem lactose, ele não tem açúcar? Não, isso não é verdade. Por quê? O que é o leite sem lactose? Eu não tenho a lactose, mas eles colocam no leite a enzima lactase, que vai fazer a quebra e vai ter no leite galactose mais glicose. Então, eu continuo tendo açúcar, eu só não vou ter mais ela na forma de lactose, eu vou ter ela na forma dos monossacarídeos. Então, essa informação não é verdadeira, de que o leite sem lactose não tem açúcar. Ele tem sim, mas ele vai ter o açúcar na sua forma já de monossacarídeos, porque as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não têm a enzima, tá? Então, tem aqui um esqueminha, até aqui é um esqueminha da frutose, tá? Perdão, da sacarose. Então, aqui é a enzima sacarase, né? Chega aqui a molécula. A enzima sacarase vai fazer essa quebra aqui e vai separar as 2 moléculas, certo? Então, é outro esqueminha. E aqui que eu gostei bastante desse exemplo aqui, muito mesmo, é do amido. Por que eu gostei desse exemplo? Lá na boca, olha lá, amilase salivar, a pitialina aqui, ó, amilase salivar. Olha o tamanho que tá a minha molécula aqui, gente. Olha o tamanho disso, tá enorme, tá? Tá enorme. E aí, o que acontece? Lá na boca, ela vai começar a quebrar em unidades menores. Olha aqui os disacarídeos, 2 moléculazinhas de maltose, lá maltose, que é um disacarídeo. E aí, o que vai acontecer? Quando chega lá no duodeno, ela vai receber a maltase, tá aqui a maltase, essa maltase vai encaixar nela, ok? E vai fazer a quebra da ligação glicosídica, separando as 2 moléculas de glicose. Tá bem didático esse slide, eu gostei bastante dele, tá? Então, a absorção a gente já viu, começa na boca, a gente já viu que no estômago não tem absorção de carboidrato, só tem a ação do suco gástrico,
e o intestino a gente vai ter as enzimas específicas. E agora a gente vai falar da absorção, tá? Como que é feita a absorção desses nutrientes? Bom, a lactose, ela vai ser quebrada em galactose mais glicose. Essas duas moléculas, elas vão passar pelo mesmo transportador. Então, assim, ó, só para vocês entenderem, aqui, ó, aqui é como se fosse o intestino, tá? O lúmen intestinal, essa parte aqui que eu fiz a setinha para vocês. E aqui são as moléculas, ó, aqui são as moléculas já quebradas, né? A lactase agindo no disacarídeo, e aqui as moléculas já quebradas de glicose, aqui, ó, já é as moléculas quebradas de glicose que já passaram, na verdade. Então, o que eu tenho aqui na minha membrana? Aqui é a membrana das células intestinais, tá? Eles chamam enterócitos, tá, gente? Então, as membranas dos nossos enterócitos. Eles têm aqui, ó, o que a gente chama de transportador SYMPORT. O que é o transportador SYMPORT? Vocês não precisam gravar esse nome, não. É só para vocês entenderem que elas passam pelo mesmo transportador, tá? É um transportador que consegue transportar duas moléculas ao mesmo tempo. A gente vai ver no próximo slide como isso funciona. Então, a galactose e a glicose, elas passam pelo mesmo transportador. Aqui já é a corrente sanguínea, tá, gente? Essa parte aqui, ó, simboliza a corrente sanguínea, tudo bem? Então, ela já vai passar para a corrente sanguínea no mesmo transportador. Então, como é que isso funciona? Já a frutose não. A frutose é diferente. A frutose, ela vai passar por outro transportador. Então, vamos ver primeiro da glicose e da galactose que a gente falou anteriormente. Depois eu falo para vocês dessa, ó. Tá aqui, ó. Glicose e galactose. Elas vão passar pelo mesmo transportador que a gente chama de SYMPORTador ou transportador SYMPORT, chamado SGLT, tá? Então, essa parte aqui, eu acho que vocês lembram que eu fiz na lousa, que eu até brinquei, falei, isso aqui é uma célula intestinal, ó, um enterócito. Então, eu até brinquei com vocês, não sei o que parece isso, né, que eu desenhei na lousa, é um enterócito. Então, essa parte aqui, ó, é a parte do enterócito que está em contato com o intestino. Aqui é tudo intestino, lúmen do intestino, tá? Então, elas foram quebradas e vão passar por aqui, tá? Por esse SYMPORTador. Esse SYMPORTador, ele também transporta sódio. Só que o sódio, ele vai sair de uma outra forma, que chama uma bomba chamada sódio-potássio. Eu não vou entrar em detalhes disso com vocês, tá? Não é o foco aqui agora. A gente só vai entrar no foco aqui. E a glicose e a galactose? Ela vai ter que passar por um outro transportador para a corrente sanguínea chamada GLUT2, tá? Então, o GLUT2, ele tá aqui, ó. Esse é o GLUT2. Então, recapitulando, ela vai sair do intestino, elas vão entrar aqui pelo SYMPORTador e vão sair pelo GLUT2 e vão para a corrente sanguínea, certo? Ficou bastante rabisco, né? Mas deu para entender, né? Só para vocês entenderem. Bom, e a frutose? A frutose, ela entra por outro, tá? Ela entra por um transportador chamado GLUT5, ó. Tá aqui o nosso GLUT5. Tá? Então, ela vai passar pelo GLUT5. Ela vai entrar na membrana e vai para a corrente sanguínea. Aí sim, é a mesma coisa. Aí ela também passa pelo GLUT2. Então, para ir para a corrente sanguínea, ela passa pelo outro lado da célula, que é o GLUT2, e ela cai na corrente sanguínea. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Não se preocupe que esses nomes aqui eu não vou cobrar na prova de vocês. Mas é importante que vocês saibam que elas passam de maneira diferente, tá? Bom, e aí, como que eles são metabolizados? Quando eles caem na corrente sanguínea, tá? Eles vão ser usados de forma imediata para o fornecimento de energia, tá? Então, já cai, já vai entrando na célula, se ele já está na unidade fundamental, ele já consegue atravessar, tá? E aí a gente tem alguns hormônios importantes, que é a insulina. A insulina vai ajudar a fazer a entrada desse hormônio na célula. Então, a insulina ela tem um papel fundamental na entrada da glicose na célula.
Bom, e aí, o que acontece com o que sobra? Então, eu gerei energia, tá? A energia no nosso corpo, ela é na forma de ATP, mas isso já é bioquímica, eu não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? Porque é muito, muito, muito complexo, tá? Complexo demais, a gente precisaria de uma aula de bioquímica bem detalhada para vocês entenderem, mas para vocês entenderem, elas vão entrar e aí elas vão ser quebradas em uma unidade que elas vão gerar energia, vai cair num ciclo que a gente chama de ciclo de Krebs, depois na cadeia respiratória, e ela vai gerar energia para nós na forma de ATP, tá? Bom, e o que sobra? E aí, já usei e está sobrando. A primeira parte que está sobrando, ela vai para o fígado, né, e para o músculo, e ela vai ser armazenada, principalmente o fígado vai fazer esse processo, né, ajudar a armazenar na forma de glicogênio, que é uma reserva que a gente vai ter quando você está com um período de jejum maior, a gente não come o tempo todo, nem precisa comer o tempo todo. Se a gente não tivesse essa reserva, a gente precisaria comer o tempo todo, mas a gente tem isso que mantém o nosso corpo sempre com uma quantidade de glicogênio estável no nosso corpo. Se a gente não tem nenhuma doença, que é o diabetes, é óbvio, tá? Mas se você não tem diabetes, você mantém isso estável, porque o nosso corpo tem mecanismos para fazer isso. Então, armazena na forma de glicogênio. E se depois que armazenar glicogênio ainda estiver sobrando glicose no sangue, o que vai acontecer? Ela vai transformar numa molécula de gordura e armazenar no nosso tecido adiposo, tá? Subcutâneo e visceral. Então, por isso que o excesso, que na aula passada a gente discutiu, o excesso de carboidratos, ele vai promover, então, vai fazer com que a gente aumente a nossa reserva de gordura. Então, como as pessoas dizem, ele vai engordar, né? Mas o excesso, tá? Se tiver nas quantidades adequadas, a gente não precisa se preocupar. Bom, então eu falei para vocês que a gente tem a insulina, que é um hormônio que a gente chama de anabólico. O que significa isso? É um anabólico, ele constrói, né? Ele é um hormônio que promove a construção. Por que construção? Porque além de fazer a entrada na célula, ele tem outras funções. Uma delas é pegar o excesso de glicose e transformar lá no fígado em glicogênio hepático, tá? E quando falta energia? E aí, baixa a taxa de glicose. A nossa glicose, ela tem que estar em torno de 70 a 100 miligramas por decilitro de sangue, tá? Se isso baixar disso, o que acontece? Se baixar, eu vou ter um outro hormônio que vai ser liberado no pâncreas. A insulina também é produzida no pâncreas, tá? E ela vai ser liberada e ela vai para o fígado e ela vai fazer a quebra desse glicogênio. E aí ela vai disponibilizar a glicose para o meu sangue. Então, esses dois hormônios são muito importantes para o controle da glicemia. Tem uma explicaçãozinha aqui mais simples, eu vou falar bem simplificada para vocês aqui. Então, o que acontece? Quando a gente consome glicose, o nosso pâncreas, ele libera insulina. Essa insulina, ela vai permitir a entrada da glicose na célula, e também o excesso ela vai pegar no fígado e transformar em glicogênio, tá? Para ser armazenada. Então, com isso, eu diminuo a glicemia sanguínea, eu diminuo os níveis de glicose no sangue depois que eu consumi uma refeição, tá? Então, ela controla dessa forma. Já quando esse nível de glicose, se eu fizer um jejum muito prolongado, começa a baixar, o que acontece? Eu tenho outros dois hormônios, a tiroxina e o glucagon, que vai fazer o quê? Vai lá no fígado e vai quebrar esse glicogênio e liberar a glicose. Então, com isso, a minha taxa de glicose no sangue, ela vai subir. Vai voltar para os níveis normais de glicose. Então, em resumo, a insulina é um hormônio hipoglicemiante, porque ela vai controlar esse açúcar no sangue, ela vai reduzir, e o glucagon é hiperglicemiante. Então, se faltar açúcar, ela vai fazer com que aumente a taxa de glicose no sangue. Então, as referências bibliográficas, elas estão aí. Eu espero que essas informações ajudem vocês a fazer os exercícios. E se tiverem dúvidas, eu estou disponível. Podem me chamar pelo Zap.